Olá, começa agora o Mais Esportes e a minha convidada de hoje nasceu aqui na cidade de Campinas. Foi nadadora dos 3 aos 21 anos, conquistou o Campeonato Brasileiro 8 vezes, 36 vezes o Campeonato Paulista. Aos 23 anos iniciou no triatlon, então uma carreira muito vitoriosa e uma história também de superação, porque em 2011 precisou fazer uma cirurgia e ficou tetraplégica. Rosana Merino, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Mais Esportes e essa sua trajetória vitoriosa de títulos, de conquistas, esse legado você permanece com ele até hoje para as crianças? Eu parei de ser esportista em 2011, né? Porque além de ser treinadora, eu conseguia fazer um pouco de esporte, né? Com a deficiência, eu parei totalmente e hoje eu dou treinamento. A única coisa, a diferença que aconteceu na minha vida foi eu não conseguir mais dar aula de iniciação para criança, que para mim era muito legal fazer. Hoje eu posso só trabalhar com treinamento pela própria condição física minha, né? Hoje, que análise que você faz da sua carreira, do seu período como nadadora e depois do triatlon, com o olhar que você tem hoje, como que você analisa tudo que você conquistou? Nunca soube fazer nada sem ser para alto rendimento. Tá. Na verdade, eu entrei para a faculdade e não queria mais fazer alto rendimento. Entrei numa prova para brincar de triatlon, para uma coisa que eu não fosse conhecida, fazer uma coisa mais leve. Mas eu fui bem e logo na sequência já fiquei profissional e continuei na carreira de alta performance, né? Rosana, eu falei na minha abertura que você começou a nadar com 3 anos. Quando que na sua vida você percebeu que passou de hobby para algo que você falou, opa, peraí, eu gosto disso, é algo que eu quero seguir para minha vida? Na verdade, eu morava com o treinador, né? Então, eu desde os 3 anos aprendi a nadar, já era uma coisa muito séria em casa. Tá. Eram todos atletas, né? E meu pai como treinador. Eu não me lembro assim de ter algum momento de recreação, não tinha nada disso. A gente competiu com 6 anos, já estava competindo, brasileiro com 8 anos, 8 para 10 anos já estava competindo campeonatos fortes, né? Então não tem essa coisa de foi fraco, nunca foi. Esse estímulo então já veio de casa já, desde o início? Sim, meu pai teve 6 filhos, né? A minha irmã mais velha tinha bronquite, foi pro médico e ele falou que tinha que nadar, né? E todo mundo foi na sequência. E a sua carreira dentro da natação, eu falei aqui que você conquistou muitos títulos, né? Como era para você conquistar um campeonato brasileiro, um campeonato paulista? Você se permitia ficar feliz, curtia, já pensava em outra competição? Cabeça de atleta tem essa cobrança, né? Sempre foi um padrão muito rígido de treinamento, treinava muito. E como meu pai era treinador, depois que eu fiquei um pouco mais com 15, assim, 16, cada ano ele mudava o estilo que eu tinha que ganhar. Então eu não tinha sossego, porque a gente treinava demais. Eu cheguei a fazer 3 períodos, então treinava de madrugada antes de ir para o colégio, ia para o colégio, treinava antes de almoçar, ia para casa estudar e treinava no fim da tarde, né? Então era uma vida bem rígida. Eu não lembro de não teve infância, não tive adolescência. Era direto treinar, estudar, ir para casa dormir. Não tinha tempo para outras coisas, né? E por que que você abandonou aos 21 anos? Então eu entrei na faculdade, estava pouco cansada de não poder fazer nada, né? Não podia fazer absolutamente nada. Faculdade foi a primeira vez que eu peguei numa bola de vôlei, porque eu era dispensada da educação física para não me machucar. Nossa. E eu lembro do primeiro saque que eu dei, ele foi embaixo da rede, por baixo assim, né? E a professora lá falou, nossa, você é um atleta, fez isso? Eu falei, cara, acho que foi ótimo. Nunca, a primeira vez, eu não sabia, né? Não tinha habilidade nenhuma com nada, com bola. Eu não tive muita base no vôlei, minha base é toda natação. Nenhuma. Se chutar uma bola, fazer um hand. Na faculdade eu sofri muito com as modalidades que dependiam de equipe, né? Eu sempre fui muito solo, né? Rosana, eu acho que o seu depoimento é importante, né? Porque sempre quem está nos acompanhando e às vezes assiste uma determinada modalidade, vê a vida do atleta com muito glamour, né? Então, esse atleta ele ganha muito dinheiro, esse atleta ele está no pódio, ele tem uma carreira vitoriosa. A carreira de atleta você precisa abdicar de muita coisa na sua vida.
Acho que para quem quer o pódio só tem um lugar, né? Primeiro lugar só tem um. Concorrendo àquele lugar são milhares, né? Então é uma vida competitiva. Para ganhar, não tem atleta que ganha sem abdicar. Eu tive uma abdicação extrema da minha vida pessoal. Até os 21 eu não tinha nada. Meu pai não deixava a gente namorar, não fazia nada. Era só treino, né? Para conseguir conquistar. Não reclamo, era uma coisa que eu escolhi, que eu gostava. Não são todos que conseguem isso, abdicar. Geralmente, quando passa dos 15 anos, que você está naquela idade de namorar, de sair com seus amigos, a maioria ali já sai do esporte, né? Eu passei reto e fui até entrar na faculdade. E nessas competições, você com a natação chegava a viajar todo o Brasil, conheceu atletas que você só assistia pela televisão, tinha sonho de Jogos Olímpicos? Como é que foi essa adolescência para você? Na verdade, os atletas, teve uma fase da minha vida que eu que ganhava. Então, no começo era gostoso você ganhar de algum ídolo, né, na época, tudo. Eu cheguei a fazer um índice para sul-americano e eles levaram uma equipe inteira do Flamengo, sendo que eu era melhor que elas. Mas foi uma coisa política, o Flamengo levou a equipe inteira para defender no sul-americano e eu fiquei de fora. Aí estava uma época que me desanimou bastante, que eu treinava demais, né? Então a gente não conseguia entrar, né? Porque as equipes eram muito grandes, de Campinas era só eu, assim, que estava pleiteando as vagas. Então isso desanimou um pouco para ir para uma Olimpíada, para treinar e conseguir algum índice. Eu cheguei para um sul-americano e depois com essas politicagens da época que tinha, hoje não sei se tem mais, eu não consegui conquistar nenhuma vaga direta para ir fazer um índice, né? Treinar com uma delegação para ir para fora, né? A gente falou bastante sobre esse lado dos perrengues, né, que tem a vida de um atleta, tudo que você precisa renunciar. E o lado bom? Qual que é o lado bom de ser um atleta, de conquistar títulos? Olha, eu acho que o atleta, para ele vencer, né, para alto rendimento, né, vence qualquer um, né? Tá. A partir tem um cara que pesa 150 quilos, vai caminhar, ele vence, né? É uma coisa tão particular. Primeiro lugar no pódio é muito bom. Mas eu sempre falo que você não é bom, você está bom. Então os atletas, você fala, você ganhou um campeonato, daqui uma semana você tem que estar treinando de novo. Se você quiser ganhar o próximo, não tem aquela coisa de ganhei e vou para sempre, eu vou ser bom. É conquista diária, né? Então é bem difícil. A carreira de quem quer vencer o seu melhor dentro da modalidade é muito difícil. Rosana, como é que foi essa transição da natação para o triatlon? Eu falei que você interrompeu a sua carreira aos 21 anos e começou o triatlon aos 23. Tem um hiato aí de um ano, que foi quando você tinha 22 anos. Como é que foi esse período para você, psicologicamente, abandonar a natação com muitos títulos e depois decidir iniciar numa outra modalidade? Na verdade, eu fiquei um ano e meio no triatlon, que eu queria passear um pouco, conhecer faculdade, essas coisas. E aí eu entrei para a faculdade, teve um triatlon na faculdade, eu falei, vou brincar. Foi o meu erro ali, porque eu entrei, fui bem, daí tive essa transição. Fiquei um ano e meio assim, podendo ir para uma festa, uma coisa normal de qualquer menina, não da minha idade, né, de meninas mais novas até. Só que eu fui viver isso mais tarde por causa do esporte. O triatlon olímpico, eles são 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida. As provas que você faziam também tinham essas distâncias ou eram diferentes? Quando eu comecei, a maioria das provas eram short triatlon, que eu competia bem. Daí eu passei para olímpico, isso tudo na carreira profissional. Passando alguns anos eu virei uma atleta amadora, porque eu comecei a ter que trabalhar. Já no triatlo eu não queria ser profissional, mas eu fiquei bastante tempo no profissional, fiquei de 89 até uns 94, 95. Tá. E aí eu virei treinadora e passei para o amador, né? E aí comecei a fazer provas mais longas. Cheguei a fazer um Ironman também. Nossa. Fiz um Ironman que nada 3.800, pedala 180 e corre 42. Caramba! São provas bem longas então. Sim.
Mas não foi, essa não foi a maior prova da vida, não. Então já você vai contar qual que foi a maior prova da sua vida. Eu acho que deve ter perrengue aí, porque eu acho que tem dias que essa prova acontece, não é durante um dia só, deve ser quase uma semana, mas já eu quero que você conte. Nessa sua época de triatlon, como é que era a sua rotina? Então, quando eu estava fazendo o triatlon, eu já tinha me formado e já estava trabalhando na prefeitura. E na época eu trabalhava no centro, no prédio do centro, e eu tinha que bater cartão por 8 horas de trabalho. Eu acordava às 3h30 da manhã, treinava sem tomar café. Depois eu ia para casa, comia rapidamente, tomava banho. Trabalhava na prefeitura até meio-dia, tinha horário de almoço meio-dia às 2h, eu ia para o tênis clube, nadava. Voltava, batia cartão, trabalhava até às 5 horas e depois ia correr. Era uma vida bem dura. Eu fui profissional com uma vida de amador total. E fui bem no profissional. Se eu tivesse tido um momento assim só de ser atleta, talvez eu fosse melhor ainda do que eu fui. Ô Rosana, na sua época, nessa década de 80, início dos anos 90, como que um atleta ele se sustentava na natação e no triatlo? Tinha um salário, tinha premiação, tinha bolsa, ajuda de governo, como é que era? Bom, natação era patrocínio, não tinha nada. No triatlon, até eu fiz uma prova que eu ganhei da Fernanda Keller. Ela fazia 5 anos que ela estava imbatível. Nossa. Então, no dia que eu ganhei dela, minha carreira mudou. Daí eu ganhei muita grana, comecei a ganhar dinheiro com o triatlon. Ganhava muito patrocínio, ganhava prêmio de prova, e o patrocínio às vezes dobrava o prêmio de prova. Viajei o mundo inteiro, então aí eu comecei a ganhar. Até isso não ganhava, eu ia do meu jeito, pegava ônibus na sexta, sozinha, com a bike numa mala, ia de ônibus, às vezes ia para o Rio, competia, às vezes ia para outro lugar. Competia domingo, viajava a noite inteira, chegava para trabalhar, para ter cartão. Nossa, é complicado. Você teve uma carreira vitoriosa na natação, você começou a ganhar dinheiro no triatlon, você conseguiu vencer a Fernanda que você citou agora. Nessa época, você pensava em como que eu consigo fortalecer essa modalidade, o que pode fazer para melhorar? Qual que era o seu pensamento na época do que você pode fazer para melhorar a sua situação? Você tinha essa consciência ou não? Nessa época que eu estava como triatleta, eu estava na prefeitura, trabalhava na área da natação. E a gente nós fazíamos competições com 1.000 atletas. Nossa. Era muito legal, fazia todas as escolas, então tinha um movimento muito grande e eu trabalhava como coordenadora de natação. Para trabalhar com triatlo foi bem mais para frente que eu montei equipes de ciclismo na prefeitura. Alguns triatletas começaram na prefeitura e viraram grandes nomes depois. E no triatlon você parou de competir por volta dos 30 anos? Profissionalmente, um pouquinho mais, 35. Aí depois eu fiquei no amador até acontecer a lesão minha da medula. E para você interromper a sua carreira profissional, você que sempre vivenciou isso praticamente a partir dos 6 anos de idade na natação, foi uma decisão fácil? Posso falar que foi e não foi. O que estava acontecendo? Quando eu ia para as provas, eu já estava treinando meninas e eu competia com elas. E eu não me sentia confortável em ganhar das minhas atletas. Tava um pouco, é ruim, né? Você treinar alguém, às vezes eu até ajudava, que a modalidade ciclista você pode levar a pessoa, dar a roda, a pessoa entrar atrás para andar mais rápido, e a corrida é cada um por si. Então isso aí foi me incomodando um pouco. Nessa época tinha a Tuane, que treinava comigo, Tuane Viegas, foi uma excelente nadadora, uma excelente triatleta, a Vanessa Giannini. Eu fui competindo e depois, quando começou a me incomodar, eu parei, virei só treinadora. Você citou que você chegou a fazer a competição de Ironman e você chegou a fazer competições maiores que você citou. Qual foi a maior competição que você fez? Eu fui convidada para fazer várias provas de aventura, que demoravam 3 dias, 4 dias. Você fica na mata e tem que ter muita habilidade, né? Tem que velejar, tem que remar, tem que usar duck, tudo que você imaginar, existe uma prova de aventura, um atleta multidisciplinar. Eu fiz alguns cursos de certificações em 2001. Eu fiz a única etapa da expedição Mata Atlântica que teve no Brasil. Foi uma prova na Amazônia de 6 dias, onde eu fiquei nesses 6 dias eu dormi apenas 7 horas. O resto a gente ficou literalmente competindo. 6 dias de competição, você dormiu apenas 7 horas. E dormia onde? Competia como? Teve várias cenas, coisas engraçadas e
inusitadas, né? A gente no começo você deitava, o chefe da equipe, tem um capitão, né? Ele deixava dormir no primeiro dia meia hora. Então você ficava fazendo exercício, ficava com a endorfina, comia alguma coisa, um gel, muito pouco comia. Às vezes a gente parava nos PCs, comia um pouco mais. E já cheguei a deitar em cima de formigueiro, acabar de deitar e escutar a onça, ter que levantar para sair, dormir em cachoeira, tem coisas bem difíceis. Mas eu sempre gostei de coisas difíceis e para mim era muito confortável. Eu fiz sempre um trabalho mental, então provas de 6 dias eu trabalhava minha mente falando que eram 10. Quando chega nos 5º dia, está todo mundo morto, aí eu lembro que é 6, eu ficava super contente. Até os meninos falam, nossa, é irritante, você está bem. Porque eu fazia todo um planejamento mental, a vida inteira foi assim, trabalho muito com a mente, minha e dos atletas na época. E então eu sabia lidar com coisas difíceis, ficar sem comer, muitas vezes ficar com sede, né? Era uma característica minha, eu aguentava o tranco de coisas difíceis, até hoje, né? Sem dúvida, um trabalho psicológico muito grande, né? Se você está na selva, encontra alguns animais que a gente não consegue enfrentar e às vezes tem que mudar a rota e às vezes tem que lidar com medo, escurece cedo também. Acho que vocês tiveram que lidar com os fatores ali da natureza, né? Chegaram a se perder? Era por bússola, por mapa? Como que vocês se guiavam? Nessa prova da Amazônia não nos perdemos. Estava com um bom cara que estava... Geralmente cada um da equipe ele tem uma função, né? Quantas pessoas na equipe? Eram 4. Só eu de mulher, 3 homens. Tá. Mas a gente fez algumas outras provas juntos, assim, de madrugada, tinha que fazer... saltar tirolesa, tinha muita coisa difícil. Então você vai ganhando experiência. Para mim era sempre... parecia que eu estava num parque de diversões. Eu sempre gostei muito. Nunca levei isso como uma prova e a gente se dava muito bem. Na minha equipe eu tinha o Davi Lindo, que é um campeão brasileiro de trekking. Tinha o Vitor Negrete, que foi o cara que morreu no Everest, que nós éramos muito amigos. E um velejador que era fantástico. Então eram pessoas muito fortes. E a gente se dava muito bem, porque prova de aventura, você não se der bem com seu parceiro, depois de 2 ou 3 dias na mata, sem comer e beber, as pessoas começam a se bater mesmo, socar, trocar soco. Nossa. É comum você ver equipes brigando, porque às vezes tem um lanche só para dividir por 4, pouca comida, então tem tudo ser bem tranquilo. E a gente era paz. Ficava na E paz. tudo que vocês comiam, bebiam, estava dentro da mochila de vocês? Tinha uma organização que vocês podiam pegar, algumas paradas obrigatórias? 70% do tempo sozinho, né? E alguns momentos você ia para um PC. Por exemplo, pegar a sua bicicleta e tinha que pedalar 100 km de areião. Então, aí nesse PC você conseguia. Geralmente a gente levava um fogaréu e comia miojo, que parecia uma delícia, depois de muitos dias sem comer, né? Imagina. Pensa no miojo bom. Vira a melhor comida do mundo, né? 2 dias sem comer. Macarrão instantâneo, né? E você fez muitas viagens pelo Brasil? Muito. Brasil, bastante. Aí fora também, muito. Quais são as principais regiões que você gostou de conhecer? Assim, Brasil eu conheço quase tudo, por causa da natação e do triatlon, a gente viajava demais. Então, norte, nordeste, conhece todos os lugares. Triatlon também viaja muito. Sim. E fora do país, o lugar preferido meu é o Havaí. Eu já fui para vários lugares, mas o Havaí, por ter a tradição do Mundial do Havaí ser no Havaí, eu tive uma coisa, em 2001 eu fiz prova de aventura, em 2002 eu fiz primeiro triatlon sem treinar, porque eu estava com leishmaniose que eu peguei na Amazônia e eu não pude treinar. Então eu fui para a prova praticamente sem treinar e mesmo assim eu ganhei a vaga, só que eu não tinha grana para bancar a minha inscrição. E na época o patrocinador, que era meu patrocinador, não deu dinheiro para eu levar e tem que pagar na hora, paga em dólar. Aí eu não consegui me inscrever. Então eu não fui para o Havaí, para o Mundial, mesmo tendo a vaga, porque eu não tinha dinheiro para bancar a inscrição, que era em dólar na época. Isso deve ser o mais frustrante, né? Você, às vezes, fisicamente, psicologicamente está bem, quer competir e o fator financeiro... E depois eu assim, fiquei mais feliz porque eu pus 13 atletas na minha carreira de treinadora que foram para o Havaí. E aí, durante duas vezes eu fui junto, então para mim foi bem legal. Quem são esses atletas? Olha, tem bastante, hein? Vanessa, Janine, Sofia Amazon, Adriano Godoy, muita gente. Marcos Fávero, tem muitos.
E você, nesse período que você estava competindo, muitas viagens internacionais também. Sim, quando eu entrei para a Seleção Brasileira de Triatlon, aí viajava sempre. Eu não gosto muito, eu sou bem campineira e eu gosto de ir e voltar rápido. Eu não sou aquelas pessoas que curtem ficar mudando de país. Então, minhas viagens maiores que eu conseguia ficar, quando tinha alguma prova na Europa, a gente aproveitava para passear um pouco, mas é 15 dias. A gente ficava viajando, ia muito antes, eu preferia ir perto da prova, fazer a prova, passear um pouco e voltar para casa. Eu nunca gostei, eu viajei muito desde criança, viagem não é uma coisa que me agrada, por causa de tanta viagem que eu fiz. Você abdica das coisas pessoais, da família, né? Eu nunca tive contato com... Cresci muito viajando sozinha, então até hoje é esquisito. Eu vou viajar, parece que eu tô... Daí as pessoas falam, mas você está passeando. Aí, nossa, eu quero voltar, é engraçado. Rosana, a gente está falando bastante sobre a sua carreira vitoriosa na natação, esse período no triatlon. Como que você define o seu ano de 2011? Puxa, 2011 foi o pior ano da minha vida, né? É indiscutível. Eu travei as costas em fevereiro de 2011 e estava um torcicolo. E na época tinha um amigo que era médico. Ele falou para eu operar que era simples. Daí ele nem era meu neurologista, era um amigo que treinava na equipe. Ele falou que era simples e eu me encarei a cirurgia porque eu tinha que trabalhar e estava com muita dor. Travei durante fevereiro inteiro. Aí ele operou e errou a cirurgia, né? Eu acordei na UTI, eu fiquei 7 dias na UTI, quase 30 dias de hospital. E eu saí completamente sem nenhum movimento da cirurgia. A princípio ele falou que era uma coisa que a minha medula tinha inchado, que eram 15 dias eu ia ficar bem, mas o movimento não voltava. Eu fiquei cerca de um ano e meio para voltar. Foi bem difícil e usei toda a minha parte mental, que eu treinei a vida inteira, né, para tentar voltar a andar. A partir do momento que você teve esse diagnóstico, você percebeu que você teve uma perda de movimentos, eu acredito que venha aquele abatimento que é normal. Como que você fez para entender que você estava mudando a sua rotina, o seu jeito de viver e para conseguir dar essa volta por cima? Olha, na verdade a maratona começou na UTI, né? Porque eu estava um pouco com falta de respiração, mas eu achei que era por causa da anestesia. E eu abri os olhos, eu olhava, só enxergava o teto, eu vi que eu não me mexia, mas achei que estava anestesiada. Minha cabeça estava completamente normal. E aí na troca de enfermagem ela comentou que eu havia perdido os movimentos, por isso que eu estava na UTI. E aí a sensação de vir a chorar, eu senti uma sensação de choro. Quando eu fui para chorar, eu vi que meu movimento do diafragma não ia rolar. Então eu segurei para não chorar, fiquei segurando, e porque se eu chorasse, eu acho que eu não tinha condição nem de respirar. Nossa, aí, não podia nem chorar então. Foi a primeira lição, né? Tipo, agora você vai se virar, porque a sua vida vai mudar. E falar a verdade, foi lógico, se eu pensar que foi um momento bom, não foi. Eu fui, depois de um mês, eu fui para casa, onde era a casa, eu já tinha acabado de perder meu pai, 2 anos antes, minha mãe uns meses antes, então eu estava solo com meus irmãos, a gente montou uma UTI lá no lugar que a gente morava. E aí usar fralda, né, enfermeiro todo o tempo, é uma coisa bem complicada. Mas eu não fiquei triste, eu procurei me divertir dentro do que eu tinha. E você teve um apoio de amigos, essa volta por cima, como que você conseguiu? Teve apoio de fora ou foi você que se falou, eu não posso me abater, eu não posso ficar deprimida? Não, quanto à relação à depressão, todos os médicos te dão remédio para depressão. Eu tomava todos os remédios, eu odeio remédio, nunca gostei, eu sou uma pessoa saudável, é muito difícil eu tomar um remédio. Aí eles me davam remédio, quando eu descobri que era para depressão, eu comecei a não tomar mais. E aí eu levei bronca e eu escondia. Eu combinei com o enfermeiro, aí ele dava o remédio e a gente jogava fora. Porque eu falei, cara, não tô com depressão, vou tomar mais remédio, né? Não tive depressão, não tive. Para me divertir com os caras que eu contratei, eu escolhi os enfermeiros, pessoas que eu achava que tinham força para me carregar. Eu tive fisioterapia, a Sueli e a Sandra, que 2 fisioterapeutas que foram lá em casa. Mas sempre que eu ia nos médicos, eles falavam, você nunca mais vai andar. Você teve lesão de feixe medular profundo. E eu perguntei assim, mas se eu mexer, quem que mexe primeiro? A ponta do seu pé. Então eu ficava mandando impulso mental para meu pé mexer, começou a mexer, algumas coisas mexer, demorou bastante.
Tá. Passei, me lembro de Natal, Ano Novo, né? Foi em março, foi bem ruim. Mas eu fui tirando de letra e até o dia que eu cheguei e falei, vou voltar a trabalhar. Eu ainda usava fralda, tinha enfermeiro, para andar na cadeira de roda tinha que me amarrar. Aí eu fui lá no INSS. Mandei o cara me levar lá, né? De lá. Aí o cara falou assim, viu, você não vai voltar. Não tem condição de você voltar. Olha como é que você tá. Eu falei, cara, vai ser minha fisioterapia. Você, por favor, deixa eu voltar. E aí, ele, meio a contragosto, ele falou, vou deixar, mas você não vai conseguir. Eu ia para o centro esportivo lá da prefeitura, com o enfermeiro, eu falava as coisas, o enfermeiro fazia as coisas para mim. Tá. Puxa isso aqui, põe falar para nadar, levei os profissionais, na época eu trabalhava com bastante profissional. E eu acho que isso foi que eu comecei a me curar. Comecei a ficar em pé, daí eu fiz um training camp pela prefeitura, que veio gente do Brasil inteiro para competir. Como isso era uma coisa que eu gostava, isso foi me distraindo e me colocando para me movimentar. Sim. A partir de quanto tempo que você começou a trabalhar, a querer dar aula, a buscar, a voltar ou para natação, no triatlon, como é que foi esse trabalho? Olha, foi meio misturado, porque eu não conseguia mesmo fazer, eu dependia, até hoje eu dependo um pouco das pessoas, para abrir um portão, para entrar na piscina, eu trabalho aqui, né, não tenho, quando o negócio é alto, se eu pegar lá em cima eu posso cair de costas, né, muita coisa, até hoje eu tenho que pedir ajuda, mas eu busco fazer tudo o que eu posso, eu busco, eu não tenho vontade de ficar parada, eu vejo tanta gente que tem saúde normal, que fica dormindo. Sou uma pessoa hiperativa, eu faço absolutamente muitas coisas. Hoje você é professora e coaching também? Olha, eu fiz uma pós-graduação em coaching, né, e trabalhei até um pouco com coaching. Hoje eu uso coaching para trabalhar com os atletas, porque ele casa muito bem com o trabalho mental, né, então uso algumas técnicas, eu fiz pós-graduação, né, então uso algumas técnicas. Mas hoje na prefeitura eu trabalho aqui com treinamento para adulto e criança e me divirto bastante. Eu estou para me aposentar e eu fico até pensando assim, porque agora começou turmas novas, eu falo, nossa, eu vou largar essa galera. Mas eu tenho que pensar um pouco que tem uma hora que eu vou ter que parar, né? Uhum. Você, ao longo da sua vida, já desenvolveu projetos com pessoas em situação de rua? Já deu aula em presídio? Sim. A prefeitura tem uma coisa legal que eu sempre gostei. Hoje eu não consigo fazer, quando eu falo eu fico até um pouco envergonhada, porque eu não tenho aquela atitude que eu tinha, mas pela minha deficiência, né? Eu sempre me meti nos projetos mais difíceis. A gente fez um projeto com o presídio de São Bernardo, chegamos a tirar eles de lá do presídio, eu trouxe para nadar aqui, eu trouxe para correr, né? O projeto terminou porque numa corrida um preso fugiu. Tá. Um treino de corrida ele saiu correndo, não voltou mais. E aí cancelaram o projeto. Mas trabalhei com menino de rua, criança em situação de risco, com idoso, com deficiente. Então eu sempre gostei que o trabalho no setor público, né? Ele faz a gente trabalhar com coisas bem legais. Além de dar natação, eu educava o pessoal do Padre Haroldo, da Casa Amarela. Então eu gostava demais. E essa reinserção é tão importante, né? Sim, sim. Eu não dou palestra quando eu converso, naquelas treinadoras chatas, mas sempre que eu posso eu dou uma ensinada. Quando acaba o treino você pode ver que os atletas ficam em volta, sentam no chão e sempre eu tenho algum assunto para falar. Porque eu acho que a coisa melhor que você pode ser, além do que você ensinar o esporte, que a pessoa vem pelo esporte, é a educação, né? Eu acho que tem que fazer isso, tem que falar uma coisa de ética, né, de educação, eu acho bem legal. Quais são os principais ensinamentos que você passa ou para os seus alunos quando eles são crianças, ou mesmo para um atleta profissional? O que você julga que é o mais importante? O esporte ele é nada mais do que uma cópia da sua vida. Na verdade, quando você está no esporte, você vai ter um que vai ganhar e os outros não, né? 99%, se tiver 100 atletas, vão perder. Mas que a gente tem que aprender a ganhar com humildade e a perder, também saber perder. E o esporte, você leva isso para a vida, né? Eu trabalho aqui com atletas que... Eu chamo todo mundo de atleta. Uhum. Não é porque é só o bonzão que é atleta. Eles são atletas. Então tem que ter postura de atleta. Vir para o treino, dedicação, ter foco. É o que eu falei no começo. A gente é bom porque faz todo dia. Você não é bom para sempre, né? Em qualquer profissão. Então o esporte, a coisa mais legal do esporte é falar que você pode entrar numa empresa
Você está lá há 1 ano, você tem que ser igual daqui 30 anos, trabalhando com a mesma integridade, para você ser bom sempre, sabe? Essa que é a maior lição do esporte, que você leva para a sua vida pessoal. Geralmente atletas que têm um foco, não atleta não precisa ser bom, atletas focados são excepcionais profissionais, porque é a mesma coisa que você é o espelho, né, da sua vida, então o esporte é igualzinho. Rosana, você acha que educação e esporte tinham que estar mais próximos? Então, por exemplo, um aluno que se destaca na educação física, ele já deveria ter um direcionamento para um clube ou para que ele consiga ter acesso a uma carreira? Olha, eu acho que o maior sonho seria a escola integrada com o clube. E onde a criança ia da escola de manhã, à tarde ele ia para um lugar para treinamento, onde ele aprenderia todas as modalidades. Depois de um tempo ele poderia escolher, ou o professor direcionar para alguma coisa que ele goste. Eu particularmente, essa semana até falei com o meu diretor, eu não gosto de fazer teste em criança, porque eu passo todo mundo. O cara não nadou nada, eu não tenho coragem de falar para o cara ir embora, porque eu sou a única chance dele, né? Eu trabalho com treinamento, essa semana na reunião eu falei, ó, se puser eu para fazer o teste, eu vou passar todo mundo. Porque eu acho que todo mundo tem que ter oportunidade, essa coisa de teste, aí tira fora. Eu vejo às vezes, você é muito alta para GO, para ginástica olímpica. Você é muito gordinho para corrida. Cara, e dentro da pessoa, ali tem uma pessoa ali dentro que tem sonho, então teria que ter um jeito de absorver, sem ter limite, sabe assim? Quebrar um pouco o padrão que existe. Porque você tem sonho. Além da performance, tem gente que tem sonho. Eu sou gordinho, mas eu quero fazer um mortal. Pode ser que eu não faça o melhor do mundo, mas eu posso fazer. Então teria como, isso é um sonho, né? Nenhum lugar acontece isso. Canalizar para fazer o que a criança tem, que o esporte é tão legal. E se você fala não para uma criança no esporte, esse não é para sempre. Ele vai lembrar desse não o resto da vida dele. E a gente está muito longe de atingir esse objetivo que você deseja? Eu acho que é quase impossível, né? Muito investimento em esporte e educação, acho que hoje a gente não enxergaria isso de maneira nenhuma. Eu tento fazer isso com a turma que vem para mim. Às vezes vem um cara, olha, eu sei nadar, daí eu dou risada e falo, cara, você já viu aqueles ventilador pré-histórico? Eu brinco muito quando eu dou aula. Meus atletas dão risada o tempo todo. Aqui é uma gargalhada, eles se matam de rir. Porque aí eu ensino e falo, você lembra como você nadava? Se você nadasse assim, você morria. Porque o cara vem pra cá, ele é um adolescente, ele fala que ele nada, né? E ele nada meia piscina, com a cabeça fora d'água, sem fazer nenhum movimento, só porque tem um deslocamento ele acha que ele nada. Aí ele pula no rio e morre, né? Pula no lago e morre. Então, natação acho que deveria ser obrigatório, um esporte obrigatório em escola. Faz convênio com a prefeitura, tem que ir lá, o próprio professor da escola vem. São coisas que eu tenho, sonho, né? É sonho. Mas eu acho que oportunizar é muito importante. Eu acho que eu dei treino, nem imagina. Hoje pessoas me veem na rua com, pô, você me treinou. Eu falo, nossa, esse cara tá velho, imagina. Entrega a idade, Entrega a idade. Fala, poxa, se eu treinei esse cara aí faz tempo. É que eu dou aula desde os 16 anos. Então é muita caminhada aí, né? E até hoje você acompanha as competições de natação, de triatlon também? De triatlon eu vou pela minha consultoria. É muita dificuldade para ir, eu tenho um carro elétrico para ir, para acompanhar. Na verdade eu dou todos os treinos, eu estudo muito, no que eu faço eu estudo muito. E a minha sócia faz as execuções, como carregar barraca, fazer as coisas da consultoria. Aqui eu entro de carro para dentro, na prefeitura tem alguém que abre o portão para eu entrar, porque tem coisas que eu não consigo fazer. Se eu parar meu carro lá fora, até chegar aqui acabou a aula. Eu ando muito devagar, né? Posso cair, então eu minimizo o meu risco. Sim. E trabalho o máximo que der. Eu trabalho só quando eu estou dormindo, que eu não trabalho. Rosana Merino, muito obrigado por aceitar o convite para participar aqui no Mais Esportes, para contar um pouquinho sobre a sua história, sobre a modalidade. Tenho certeza que você é uma inspiração não só para os seus alunos, mas para todos que nos acompanharam. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a conversar sobre natação, sobre triatlon, sobre a sua vida. Olha, agradecer a participação. Se eu puder deixar um recado para pai, para mãe, coloque seu filho num esporte. Com bom direcionamento, você pula muita coisa ruim da etapa da vida dessa criança. Ele conviver com outras crianças, sabendo que o ganhar e perder é normal, né? Então o esporte ele é essencial. A Prefeitura de Campinas tem várias, as pessoas nem sabem, falam,
O trabalho é excepcional, é gratuito, você não paga, você vem para cá treinar, você não gasta, né? Você traz sua criança para uma aula de ginástica olímpica, uma aula de natação, não tem custo. E então vamos assim, parabenizar o que tem de bom, né? Não ficar olhando tanto o que está ruim, vamos olhar o que está bom e levar as crianças para ter esse contato com o esporte. Valorizar o esporte da nossa cidade. Você aí de casa, quero agradecer a sua companhia, a sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e até a próxima. Tchau, tchau.